Olá, meus amigos leitores! Depois do sucesso do primeiro livro, O Ângulos, o livro perfeito, nossa, esse livro é bom demais, veio o segundo e pensa no livro ruim. Você não viu errado não, é muito ruim. Eu estava receoso no dia que eu ia falar mal do livro, eu que escolho os livros que eu vou ler, obviamente, e eu leio por indicação, ou de repente porque faz parte de um nicho igual livro 1, 2 e 3, e aí a gente tem que falar, enfim, chegou o dia, é muito ruim. E você vai entender nesse vídeo por que é ruim. Eu vou fazer o resumo dele completo para você, li de novo, nossa, que martírio, deu um trabalhão, porque é muito chato. E justamente porque você não tem tempo para ler, eu leio para você, resumo a história inteira e ainda vou resumir de uma maneira que você vai falar que o livro é bom. Você acredita nisso? Pois eu vou fazer isso para você. Esse livro do Silmarillion foi o único livro na minha vida que eu parei pela metade, até porque não tinha os filmes ainda. Eu falei assim, nunca mais vou fazer isso num livro e vou esperar o momento de ler esse livro. Tá chegando, vou ler ele novamente. Porque na época não tinha os seus anéis, não conhecia, então eu falei assim, é muito ruim. Mas na verdade, por quê? Porque o enredo desse livro não tem a ver com o contexto da obra. Ele é só o início, o preâmbulo. Então, para quem gosta, é a mesma coisa daqui. Aqui vai trazer muita história dos cruzados. É muita história. Parece que eu estou pegando um livro de quinta série de história para fazer sobre a Segunda Cruzada. É muito chato. Esse livro aqui também do Daniel Mastral eu consegui terminar, mas se você gosta de história egípcia, é perfeito. Nossa, em cada detalhe ali, mas qual é a vantagem? Esse aqui é real. Você sabe que é uma história real, então você está aprendendo um conhecimento que você não tem. E esse aqui? É uma ficção. Eu não sei se o Orlando está trazendo para a gente um conhecimento factual ou fictício, porque o Angus é um personagem fictício. Então eu vou contar para você aqui a história do Angus, que é o personagem fictício. Se ele está dentro do universo real e toda a primeira e segunda cruzada que vai ser citada nesse livro é real, eu não sei, porque o autor não faz questão de falar se é verdade ou é ficção. Mas eu acredito que sim, porque ele fez uma ampla gama de estudos da história para poder entender e poder falar sobre isso. Ele disse que ficou 25 anos estudando sobre a cruzada para poder falar isso no livro dele. Vou dizer para você que ficou ruim. O estudo dele para ele é bom. Sabe aquele professor nerdola que você tem, que sabe tudo da matéria e não consegue ensinar nada para você? É exatamente o que ele fez aqui. Não consegue transmitir informação, fica maçante, diálogos extremamente positivos, super cansativo e super maçante. Não consigo ler. Consegui, assim, não consigo, mas eu tive que conseguir para gravar esse vídeo. Eu li ele em 2004, que foi o ano de lançamento, inclusive esse aqui é Perigo do Planeta. Ele trocou as editoras e é aquele livro maravilhoso, grande, bonito, cheio de gravura, as letras grandes. Esse livro aqui é perfeito. Eu gosto desse formato, tanto que ele ressuscitou no terceiro. Agora vai saber por que ele fez isso, né? Vou falar do terceiro no livro 3, mas no finalzinho eu vou só dar o gancho para que você possa assistir o livro 3. Enfim, a edição de 2004 eu comprei bem no lançamento, eu estava no hype, eu tinha lido o primeiro é perfeito. Você vai assistir ele no vídeo aqui com a gente, você vai ver como ele é maravilhoso. A história, o jeito que ele te prende, a narrativa, as palavras. Eu, inclusive, tenho uma teoria de que grandes escritores pagam pessoas para escrever livro para eles. E se você sabe que isso é verdade, escreve aqui nos comentários para mim qual o livro que você acha que é escrito por outra pessoa. Porque não tem nada a ver com o primeiro. Excetuando o nome, não tem nada. Até o protagonista é diferente. Vou chegar lá para você entender. Esse tem 512 páginas, é muito maior do que o outro, é um calhamaço. Deu um trabalhão, não pela quantidade de páginas, mas justamente porque é chato. Você quer ler, você quer parar, você quer sair, você quer fugir, você não quer voltar. Em 20 capítulos, então são maiores do que o outro. Se você quiser comprar, não recomendo, mas está aqui o link com desconto na Amazon para você que é cliente. Não compra não, eu acredito que se você for do primeiro para o terceiro vai ser melhor, mas eu só foco a conta no final. Vamos lá, no prólogo, ele vai contar que o primeiro livro se passa no século IX e o segundo livro já se passa no século XII. Então, obviamente, como o nosso personagem não é imorrível, ele já não é Highlander, então não é o mesmo protagonista, não é o mesmo Angus. E já vamos conversar sobre isso. O Angus, então, ele parte da Escócia para a Terra Santa. A Terra Santa é onde? Jerusalém, ali, Israel. Então, é um livro sobre as cruzadas. Não tem nada a ver com a capa, né? Mas, enfim, é exatamente isso. Primeiro capítulo, por Macaeda, está contando uma história onde o Abutre, o Bertoldo, Abutre é dado esse nome justamente porque após as guerras ali, ficam os soldados no chão e o Abutre simplesmente é aquele cara que vai lá recolher dos corpos os objetos que são valiosos. Ele pode vender, pode fazer alguma coisa. Enfim, o Abutre está com um time de pessoas e ele começa a atacar uns soldados ali que estão passeando ali. E esse pessoal que tá ali é o Angus. Tu fala assim, o quê? Já não comecei sem entender, mas começou bem, tá tranquilo. Eles estão extremamente cansados da viagem da Escócia e são atacados. Enfim, é assim que acontece. Todo o time do Angus morre, inclusive esse Macaeda aí, que não faz sentido nenhum, só você não sabe quem é, pra onde é que vai, nem pra onde vem, mas todo mundo fica frustrado porque o Macaeda morreu. Um abraço, Macaeda. O Angus vai fugindo desse time e alguns vão perseguindo ele. E nessa perseguição, você não sabe mais o que acontece. Aí o livro aqui vai contar, você não sabe quem é o narrador. No primeiro capítulo aqui você sabe que era a mãe dele, no último também, e no meio do livro que narra é o próprio protagonista. Aqui você já não sabe. Quem é que tá narrando a história? Não sei, não faço ideia. Simples assim.
Ele vai trocando para o livro de crônicas do Everard. Everard é o mestre da cavalaria templária, que já vamos chegar na história dele. Mas aqui simplesmente troca para falar do livro dele, o que ele escreveu no livro dele. Eu imagino que seria um digno de nota ali, igual um barco que o capitão escreve ali no seu diário de bordo. Mas mais ou menos isso eu entendi, ficou legal. Mas não no enredo. Porque você está lendo ali a história do Angus e de repente para. Aí você vai ler sobre o Everard, beleza. O Everard é mestre templário, está no ano de 1147, e ele vai falar que ele foi chamado para uma cidade onde tinha falsos cristãos ali naquela cidade, atacando a cidade e levando o dinheiro da cidade, pra você ver, né? Isso não é um problema só atualmente, não, de falsos cristãos roubando seu dinheiro, tá vendo? Isso aconteceu há muito tempo atrás. Quando ele chega lá, no alto da montanha, ele está embaixo, ele consegue ver no alto da montanha um cavaleiro negro, estranho, grande, loiro, um cavalo escuro, metendo paulada, pedrada, espadada, um machado na mão, faca na outra. Olha, já tô gostando. Espada na mão e machado na outra, quem que é? É o vilão. Não, menino, o homem brabo. Deixa eu botar aqui, senão eu vou falar só disso. Esse livro é bom demais. E ele vê a perseguição, esse Everard, e o Angus fatiando o outro, derrota os vilões tudinho. Nisso ele cai no chão, todo destruído, todo desmontado ali, todo rasgado, sanguentado, e fica lá. E o Everard, ele vê esse Angus ali como se fosse um leão, como se fosse um valente, bicho é grande, louro, fala assim, cara, esse bicho é poderoso, hein? Ele não, nem para respirar, mas o nosso Angus é assim. Bom, se fosse o Angus primeiro livro, não tinha nem se machucado, o bicho era intangível, tava pior que Aquiles. Então, ele vai lá para entender o que estava acontecendo e ajuda esse Angus e leva ele para os Cavaleiros Hospitalários. Eu vou fazer igual fiz no primeiro livro, vou colocar umas fotinhas aqui para você. Eu vou ter uma grande dificuldade só na foto do mapa, porque o primeiro livro ficou extremamente bem definido onde eles estão, que guerra que é, qual que é o local, para onde é que eles estão indo, o que, é que eles estão fazendo, beleza? Nesse daqui, não. É uma zona. É muito mapa desconexo. Os mapas que tem no final do livro você não consegue entender. Ele bota os mapas das 8 cruzadas juntos, sendo que ele está citando só a primeira e a segunda, e a primeira é só de lembrança. Então ficou horrível. Mas eu peguei um mapa na internet, num livro de história sobre a segunda cruzada, que eu achei mais fácil para exemplificar e vou ficar colocando aqui, igual eu fiz no primeiro ali. Bom, chega de reclamar, eu não gosto de ficar falando mal dos outros. O livro é ruim mesmo e pronto, você já sabe disso. Capítulo 2, então, as Cruzadas Vermelhas. O Everard está feliz porque ele tinha lá que lutar contra aqueles normandos e não lutou com ninguém porque o Angus fez o trabalho sozinho, fatiou todo mundo. O Angus, então, o Everard ele fala que o Angus foi uma intervenção divina para ele não ter que fazer esse trabalho, porque ele estava em menos quantidade de pessoal e com certeza teria baixas e ele não queria ter perdido os homens dele, perdeu os desconhecidos, então para ele tá valendo. Os médicos, então, começam a cuidar do Angus ali e tem médicos intercedendo por ele. Olha só que benção, irmão. Tem médico orando e médico trabalhando. E você acha que o pessoal na tua intercessão no fundo da igreja é inútil? Não, porque não serve para nada. Tá vendo aí, ó? Os templários tinham pessoas para orar e para fazer a cirurgia no mesmo lugar. Caramba, eu achei legal. Eles vão falar aqui justamente o Angus, ele tá dormindo. E ele começa a ter sonhos do Angus do primeiro livro. Eu falei assim, olha, essa premissa tem algo de muito bom. Porque como ele é sexta geração do primeiro, não tem como ele ter os valores e a moralidade do primeiro Angus. Como é que o autor ia colocar nisso? E ele tendo esses vislumbres de memória, de lembrança, sem entender o que acontece, pô, achei legal. Eu falei, caramba, dá pra botar um negócio bacana. Porque o Angus, ele já chega construído. Enquanto no primeiro filme ele é um menino e começa a crescer, desenvolver músculos, desenvolver força, desenvolver moral e caráter, aqui ele já vem pronto. Tudo bem, beleza, porque já tá desenvolvendo no primeiro, você desenvolver isso no segundo. Tá bom, já conhecemos o personagem. Então, ele trazendo a memória dos antepassados, num sonho, ou seja, com a espada, já vou chegar lá, fica legal, porque poderia trazer essa moralidade. Só que não é bem assim. Ao mesmo momento que, vou explicar essa parte, ao mesmo momento que o Angus está tendo sonhos, o grão-mestre, que é o chefe desse Everard, ele está tendo visões da espada justamente do Angus. Então ele entende que aquela espada é a espada do Angus. Anjos falando para ele, bicho, essa espada é do parceiro aí, pode devolver para ele. Então o Angus acorda, o mestre está lá, fala assim, mano, obrigado aí por você me ajudar e tal. E eles vão conversar sobre essa espada que está lá, a Gaoth Ridron, que é a espada do primeiro livro, que foi introduzida ali, e por que essa espada ali, sendo que ela estava na Escócia. Então eles vão entender que essa espada fez parte da primeira cruzada, onde o vô dele, Sion, estava lutando lá e morreu em batalha, e essa espada ficou guardada como relíquia. E o vô falou, vai vir um MacLachlan, vai buscar a espada que é dele, vocês devolvam. Eu já vou contar um pouco mais sobre a espada. Mas então, eles vão falar que o Angus ele não é um guerreiro assim, apropriado para usar uma espada santa. Olha só quem fala de espada santa. Já vou comentar disso também. Já vi como o livro bagunçado? Enfim. Mas eu organizei de jeito que vai ficar melhor.
Aquele Bertoldo Abutre que estava lá, que ajudou a matar os colegas do Angus, ele estava sendo meio escravizado pelos normandos. E ele também é capturado, é um dos poucos que sai vivo, porque enfim, ele não estava em batalha. E ele está lá, preso nessa cavalaria templária. E esses templários vão falar assim, olha, esse Angus aqui, ele tem muita ira, esse Angus é muito violento, ele não serve para usar uma espada de justiça. E então eles deixam entender que o nosso protagonista não está pronto para usar a espada, sendo que o último já estava pronto. E se ele tem as lembranças do primeiro e agregaria valor às memórias, à moralidade e ao caráter do primeiro, esse aqui já não está pronto. Então a gente vai ver ao longo do livro que, de fato, ele tem a força, a aparência, a destreza, mas não tem a virtude. O primeiro Angus, ele adquiriu aquelas virtudes com Nênios ali, no nome do capítulo 7. Eu também falar do capítulo 7 desse livro também. Mas ele não adquiriu essas virtudes. E também não vai adquirir, porque essa história aqui não é do Angus, essa história aqui é da Segunda Cruzada. O Angus não é desenvolvido em nada. É um protagonista que, se você tirar do livro, não faz diferença nenhuma. A única coisa que o autor faz é dizer, olha como ele guerreia bem, olha como ele mata bem, olha... Só. E os detalhes místicos que eu vou chegar lá. Bom, Bertoldo, então, o Angus melhora, entende o que está acontecendo ali, e eles levam para falar com o Bertoldo lá, porque o Angus quer saber justamente por que ele fez aquilo e tal. Ele vai explicar que ele estava sendo escravizado e tal. Ele fala assim, olha, o Bertoldo fala, você está vivo porque eu deixei você viver, porque eu poderia ter avisado para onde você fugiu, para mais soldados a gente atacar. Aí o Angus fala assim, olha, parceiro, você matou os meus. E a sua vida está nas minhas mãos. Se eu quiser lhe matar agora, não vai ser esses caras que vão me segurar, não. Aí o bicho é arretado. Então o Bertoldo pede desculpa e fala assim, olha, então já que eu te dei uma vida, eu vou ser seu escravo e eu vou trabalhar para você até que eu morra para pagar as vidas que eu tinha, porque enfim eu fui obrigado a fazer o que eu fazia. Mas eu quero você na minha vida, sai fora. Mas aí você vai descobrir que o Bertoldo ele é meio místico. Já vamos chegar lá. O Angus então é convidado para ir na sala do grão-mestre, e nessa sala ele vê Gauthier Ridgway e ele fica impressionado, apesar de que ele sabe que é, mas ele não sabe que é. Você entendeu? Ele simplesmente sente que é, mas ele não tem a consciência que é, mas o grão-mestre já sabe. Então ele vai contar ali justamente a história do primeiro grão-mestre que encontrou essa espada e como que essa espada chegou lá, e ele estava aguardando essa chegada do Angus. Então já foi profetizado que o Angus iria lá. Essa primeira cruzada aconteceu em 1096, justamente a cruzada de Pedro. No terceiro capítulo, chamado Vidas Intocáveis, o Angus ele quer visitar o acampamento dos templários. Ou seja, a espada ficou lá. Ele não pegou a espada, mas ele quer visitar os templários. Então vamos lá, vamos conhecer os acampamentos. E aí simplesmente eles vão entender que eles estão numa guerra ali contra os turcos. E alguns turcos estão querendo atacar esses templários ali. Então vem um time de 1.500 turcos contra 500 templários. É assim, ele está visitando e de repente chega essa paulada ali. E o Angus, porra, eu vou ajudar, eu tô aqui, os caras me ajudaram, eu vou ajudar também. E o Angus impressiona na batalha, é óbvio, o bicho é um loirão alto, mais alto que todo mundo, mais musculoso que todo mundo, um nórdico, né, um nórdico, um viking. E ele dilacera, beleza, um pouco machucado, não tem problema, porque a guerra assim era 3 contra 1, e o bicho com certeza fatiou uns 30. É assim que acontece. Capítulo 4, então, os Santos Guerreiros do Céu, eles vão fazer um funeral ali, tanto para os inimigos quanto para os associados, porque os cristãos são assim, eles tratam bem a vida das outras pessoas, aí eles entendem que no paraíso vai ser para todos. E eles acabam enterrando as pessoas. E o Angus ele faz uma reflexão que eu já gostei. Ele fala, eu quero criar um mundo onde minhas mãos podem ter cheiro de terra ao invés de ter cheiro de sangue. Eu achei interessante, porque nós vamos ver que ao longo desse livro a gente consegue tirar algumas nuances assim dessa tal de guerra santa, né? Por que as pessoas matam e morrem em nome de Deus? E no capítulo 7 a gente vai falar sobre isso. Bertoldo então é solto quando ele volta pro... tipo, não é um castelo, não, é tipo... mosteiro, pronto, mosteiro. Quando ele volta para lá, Bertoldo tá só passeando para lá e para cá. Bertoldo foi perdoado, porque afinal de contas são tudo padre, né? Padre, perdoaram os pecados dele, então ele pode mandar junto para lá. E ele fala, Angus, vai chover. Angus, tá vindo um cara ali. E o Angus não consegue perceber esse sentido sensorial. Eu sei que é redundante falar isso, mas parece místico, parece o sétimo sentido da aranha. Então o Angus começa a ver que tem um pouco de valor ali nele, e o Angus, o Bertoldo, então, é nomeado o escudeiro do Angus. Meio contra a vontade, mas o Angus aceita porque ele quer ver até onde vai esses poderes mágicos do Bertoldo. Mas, com o sepultamento dos mortos, de amigos e inimigos, e o Bertoldo no time dele, ele já entende que ele já não tem muito o que fazer ali. No capítulo 5, chamado Falcão, o Bertoldo já está fazendo parte do time do Angus, e simplesmente eles vão fazer uma missa de purificação daquelas pessoas que morreram ali. E ele, depois dessa missa, o grão-mestre vai explicar que era necessário 8 homens para levantar a espada sagrada da justiça, Gauthier Ridgway. Como é que o Angus vai empunhar isso? O grão-mestre conseguia pegar, mas não empunhar. E o Angus simplesmente pega, para ele é leve. Por quê? Porque é feito para ele. É como se fosse ele no Espírito de Deus.
Então ele recebe essa espada. Eles viram ali a grandiosidade da necessidade de ter um guerreiro como Angus na batalha. E falam assim, não, apesar dele não estar pronto e não usar, é dado para ele. Para mim, uma das coisas boas e pesar é que no primeiro livro o primeiro nem chega a usar a espada, porque acaba a guerra antes dele usar. Então ele é valorizado, ele é meritocrático que ele tem essa espada e ele não usa. E aqui a gente vai ficar doido para esperar ele usar. Só que o que acontece? Já foi usada na primeira cruzada e a gente não viu. Botou a espada para usar, a gente não viu. E quando vai ser usado, que ele não dá a mínima ênfase para isso. Capítulo 6, chamado de Duas Espadas, tem uma reflexão muito interessante. O rei da França, então, ele vai pedir ajuda para os templários ali daquela região para eles irem lá na Guerra Santa, lá em Jerusalém, na Cidade Santa, ajudar justamente na guerra contra os turcos lá. E o Angus fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso daí, mas eu sou um guerreiro de Deus e o meu propósito é o propósito do meu pai, que é o propósito do meu clã, que é do primeiro Angus. Se estão lutando em nome de Deus, em nome da justiça, eu e a minha espada iremos. Bacana, faz parte do propósito dele, né? E nessa missa aí, que orou pelos mortos, e ainda fez a extrema-unção, né? E ainda falando sobre essa questão do rei que chama eles para as cruzadas, o padre vai usar ali de uma dialética bem interessante, e eu citei essa dialética para vocês no livro do Schopenhauer, na Quinta Lei, exatamente porque ele vai usar de preceito psicológico para convencer as pessoas, porque eles estão assim, poxa, por que nós vamos lutar uma guerra do rei? E aí ele vai explicar que existem duas espadas. A espada divina, a espada de Deus, que é a espada da justiça, e não é a H.O. de Serrídio, mas é a espada que Deus utiliza dos meios naturais de fazer as coisas acontecerem, e a espada física que o homem tem que tomar a sua atitude. Até aí tá bonito. Até aí faz sentido. Mas o que ele vai dizer? Que o rei, ele foi nomeado por Deus, porque ele tem sangue real, e enfim, ele está lá porque Deus quis, e se ele manda, é a ordem de Deus. Olha só, que vagabundo. Então ele manda que o pessoal vá lutar, e o pessoal lutam por Deus, e se eles lutam por Deus, eles devem lutar pelo homem enviado de Deus, que é o rei, que o rei está mandando. Olha, que sacanagem. No final do livro a gente vai ter essa conclusão justamente que não é bem assim, mas o padre fez com que os templários fossem para essa guerra usando uma lei desse livro. Se você conhece as estratégias dialéticas e de debate de Aristóteles, que foi listado por Arthur Schopenhauer nesse livro, vou deixar aqui no card para vocês. Isso aqui é justamente para você não ser enganado em lugar nenhum, muito menos nas igrejas, como eles estão sendo enganados aqui. Capítulo 2, então, capítulo 2, capítulo 7 já. Eles vão falar de príncipes dos fiéis. Os templários estão indo na segunda cruzada, então, e Dubois é um amigo deles aqui, escreve Dubois, mas a pronúncia é de Bois, né? Mas aí nós somos portugueses, nós somos brasileiros, é Dubois. Ele vai falar assim, por que nós temos que matar numa guerra, sendo que o sexto mandamento diz para não matar? Que Deus é esse que quer ver a morte do outro, sendo que ele fala de benevolência e de paz? E a gente vai entender justamente que essa ordem não é de Deus, apesar de falar que é uma guerra santa, uma guerra divina, o nome que você quiser dar, as cruzadas não foram Deus que desceu na terra e disse, queridos irmãos, vão lá matar os outros queridos irmãos. Não, são homens dizendo que são enviados por Deus, fazendo maldade, e isso perdura até os dias de hoje. Não tem morte, ou pelo menos acho que não tem, se tem, é escondido, mas enfim, o autor traz essa reflexão no capítulo 6, no nome desse personagem, e eu gostei dessa reflexão justamente para a gente entender que Jesus Cristo, ele trouxe paz, ele não trouxe guerra. E quando ele trouxe a divisão e a luta, era espiritual. As armas do cristão são espirituais, não são espadas. A arma do crente é o joelho e não os punhos. Isso é importante frisar, porque Pedro, quando cortou a orelha de Malco, Jesus falou, para aí, tá errado, parceiro. Ele colou a orelha no lugar do cara de novo. Não é assim que o cristão age. E justamente aqui ele está mostrando o contrário. Ele está explicando que deveria ser assim, que o cristão, tudo bem, que você não vai ser adverso. Mas olha só, entende uma coisa comigo. Nós estamos em guerra agora, lá no mesmo lugar, no mesmo período, a mesma coisa. Tudo guerra religiosa. E se você fala assim, eu sou contra, eu sou a favor de guerra e de matar. Se alguém chegasse para te ferir, você se defenderia? Ou você falaria assim, oh Deus, me defenda por mim? Você poderia morrer. E se você morresse em nome de Deus, você estaria vivo, porque é o que Paulo disse. Mas quantos estão dispostos a entregar a sua vida para isso? Você entende o dilema que eles estão aqui nesse momento? Então, eles, moldados na força, no músculo e no aço, eles entendem que eles estão cumprindo o mandado de Deus, indo pela força, porque eles foram moldados para isso e foram colocados para isso. E por isso que é tão complexo essas histórias da cruzada, essas partes históricas e teológicas. Porque muitas vezes se mata em nome de Deus, mas quem está mandando é o humano e Deus não mandou ele matar. Beleza? Essa é a reflexão que ele vai trazer nesse capítulo. Então, resumindo tudo aqui, a última reflexão que o Dubois vai fazer
De boa. Se Deus, se você que crê em Deus, um cristão, tem os conhecimentos que você tem, pela cultura que você tem, onde você nasceu, e um muçulmano, que a guerra aqui seria contra os muçulmanos, né? Os turcos, muçulmanos, o pessoal do Oriente, também crê no Deus dele, no Alá, na força, no punho, no aço. Por que ele está certo, você errado, você é certo e ele errado? São deuses diferentes, o Deus dele também mandou matar, e essa interpretação da consciência que você tem, da tua cristandade, da tua religião, se vem de acordo com o teu regionalismo, então se você tivesse nascido muçulmano, você estaria defendendo Allah e não a Cristo. Então, de que fato é dada a tua conversão e a tua crença? Ao teu regionalismo, à tua cultura, ao teu conhecimento, aos teus pais, a pessoa que te converteu? Essa questão é muito interessante e o Rob Bell traz ela exatamente aqui. A mesma questão que o Orlando está trazendo no capítulo 6, o Rob Bell traz aqui e explica isso maravilhosamente bem. Não vou explicar de sacanagem. Vou deixar para você assistir o vídeo aqui porque eu explico mais bem lá e aqui o livro vai ficar longo, tá bom? É de sacanagem, não é porque o vídeo vai ficar... Eu quero fazer um vídeo mais curto do ano dos dois. Mas essa reflexão é bem interessante. Então, você não seria cristão se você tivesse evangelizado ou nascido na cultura muçulmana. Interessante, será que não? Vamos fazer essa reflexão lá. Bom, eles vão dizer então que os muçulmanos lutam por egoísmo, porque a recompensa dos muçulmanos é simplesmente o paraíso com virgens e leite e tal, e a recompensa dos cristãos é o bem-estar de quem fica. Eles não estão lutando para ir para o céu, porque a salvação já foi garantida por Cristo na cruz. Eles estão lutando para trazer paz e defesa. Então o argumento do grão-mestre aqui, já não é aquele padre sem vergonha, o argumento do grão-mestre é: nós lutamos para nos defendermos. E a partir do momento que estamos sendo atacados, nós precisamos nos preparar para continuarmos vivos e proteger os nossos, nossas famílias e os nossos parentes. E o ataque é a melhor defesa a partir do momento que nós entendemos a intenção do inimigo e somos mais fortes do que ele. Não adianta você ficar só esperando uma providência divina, que muitas vezes não vem no meio físico, vai vir só na posteridade, porque nós não entendemos a posteridade. Então, nossa espada de ação é o aço. A de Deus é a justiça. E a do inimigo seria de não lutar. Mas, enfim, ele quer luta, então os templários estão prontos. Pô, gostei do que ele falou. Capítulo 8, sopro de Alá, vai contar do acampamento do inimigo, e do ponto de vista do inimigo, é outra coisa que o livro ficou ruim, enquanto o Angus 1, ele simplesmente ficou no ponto de vista do Angus o tempo inteiro. Hagaf era o treinador dele, e quando ele foi morto junto com Siulf, pai dele, não mostrou o que aconteceu ali, ele simplesmente, o Angus continuou a sua vida. 4 anos depois, na guerra marítima, naval, o Angus vai encontrar o cara: pô, tu tá vivo? Você fica uma surpresa. E aqui não. Está contando o ponto de vista do Angus, passa por ponto de vista do Everard, passa por ponto de vista do inimigo, passa por ponto de vista do professor, do príncipe do inimigo contando do passado, depois a história do vô do Angus, do passado. Você fica perdidíssimo. Ele até tenta dividir aqui, mas para mim é para encher linguiça. Ele simplesmente bota um monte de informação ali que não serve para nada na história. Eu acredito que se você pegar um livro sobre as cruzadas, você vai se divertir mais que lendo isso aqui. O mestre, então, do príncipe vai dizer que Alá vai dar o seu sopro e vai matar todos os seus inimigos, e conta um monte de história lá de Alá que você não quer saber. Não pelo fato do Alá, porque se eu quiser eu leio o livro deles, o livro dos muçulmanos, e não um livro de brasileiro sobre templários. Enfim, capítulo 9, estandartes na areia. Os templários simplesmente eles têm uma tempestade de areia contra eles, muitos morrem, muitos ficam sem respirar, muitos já estavam sedentos por causa do deserto. Angus pega a Gaut Serrida, enfia na terra, espera o vento passar, o bicho fica preso por ali, e simplesmente eles ficam, né, sendo atacados ali justamente por esse sopro de Alá, que é o ataque que os inimigos vão chamar de justiça divina. Eles são divididos ali, e Bertoldo começa a notar que alguns inimigos estão na região e não atacam, é justamente por causa dessa tempestade que ele está vendo aí, que veio, passou e atacou eles. Mas a maioria sobreviveu, a grande maioria sobreviveu. E Everard vai dizer que é uma providência divina, eles estão na missão correta e justa, e eles são um milagre de Deus por estarem vivos. E o inimigo fala assim: alguma coisa está errada. Se nós mandamos uma providência do nosso Deus, e o Deus dele mandou uma dele, alguma coisa está errada, porque eles saíram mais vivos que mortos. Beleza, no capítulo 10, então, chamado Al-Mansur, eles vão entender que eles não venceram. O Alá mandou a terra e não matou o povo. Aí eles vão falar assim: não, então, já que Alá não matou, nós vamos entender que Alá vai vencer por paciência. É tipo aquele pastor que fala para você dar o dinheiro para a igreja que você vai ser próspero. Você fala: pastor, estou dando dinheiro há 10 anos e não chegou a prosperidade. Não, irmão, porque você não tem fé, continua dando. É assim que funciona. Alá não matou pela terra, não tenha paciência, vai matar de outro jeito. E aí eles vão falar que eles têm a vantagem do terreno, justamente como o Sun Tzu fala na Arte da Guerra. Eles conhecem o ambiente ali do exército, do ambiente árido, onde tem água, onde tem bicho, onde tem vento, onde tem sopro, e ele consegue se defender. E o Sun Tzu vai falar exatamente isso: como que você entende o ambiente ao qual você está inserido para que você possa tomar as melhores atitudes de ataque e de defesa. Muito bom esse livro.
Bom, capítulo 11, a fortaleza de Masyaf. Eles estão sedentos e o próximo ataque do inimigo é justamente usar na tentação contra a fé deles. Eu achei legal esse capítulo, essa parte aqui. O Angus começou a parte mística. Eles falam que o Angus tem que conversar com a espada e ver o espírito da espada, para a espada dizer para ele o que está acontecendo. E ele fala e simplesmente ela responde. Ele sonha e entende que ali vai ter um ataque inimigo contra a fé deles, e eles entram num time dividido, e Angus entende que é uma armadilha, e todas as oferendas que é dada para eles ali, no caso o Ben-Azir, que vai oferecer para eles ali nessa fortaleza, que é fortaleza inimiga, eles vão aceitar porque eles estão morrendo. Então banho, água, comida, mulheres, bebida, farra, o rei dá tudo para eles que eles precisam. E o Angus não aceita nada, porque se ele teve a visão da espada de que algo aconteceria dentro, ele fica preparado para tudo que acontece. Então ele prepara o acampamento, prepara o pessoal que está lá dentro. Todo mundo é suprido, todo mundo é aceito. E o rei, o dono dessa fortaleza, está oferecendo as coisas para o Angus não aceita. E todo mundo fica, aquele Rivon, ele é perigoso, não mexe com ele não. Pelo Angus não ter aceitado, e por os templários terem se divididos seguindo a recomendação da espada, eles simplesmente não caem em tentação. Alguns ali até aparentemente caem, mas faz parte de uma estratégia do Angus, e simplesmente o cara liberta eles e fica como um aliado. Vocês não me atacam, eu provenho vocês, vocês vão embora. Beleza, partiu, fatiou, vamos embora. E mais uma vez, o príncipe fica chateado, porque já foi o terceiro ataque deles, o da areia, esse e o da paciência, porque não vai dar certo não, parceiro, pode esperar que não vai dar. Capítulo 12, o príncipe de Antioquia. Os templários, então, eles explicam aqui que toda noite eles fazem uma corrente de oração. Eles estão caminhando, tem um time de oração. Eles estão comendo, tem um time de oração. Eles estão lutando, tem um time de oração. Acho legal. Eles não lutam só com a espada, né? Provando mais uma vez o que eu falei, que a batalha do cristão é com os joelhos. Achei bem legal. Tem um ataque turco contra eles, e a primeira descrição da God Serrid fatiando o ser humano é simplesmente assim: o cara passa, ele mete a faca e continua. A gente espera ele usando a espada como algo mirabolante, uma espada especial, que ela vai fatiar de algo diferente. Não tem descrição nenhuma, a espada como qualquer outra, não tem mérito nenhum. Eu achei, inclusive, que o autor ia deixar essa espada só pro vilão final. E ia ficar nessa parada da espada sumir, e ele não conseguir usar, mas não, virou uma espada como qualquer outra. É só espada mágica, e de mágica ela não tem nada, a não ser falar com o autor. Então, eles estão perdendo essa batalha, são poucos soldados, está morrendo quase todo mundo, o exército turco está vindo cada vez com mais força, e de repente vem um exército. De onde é que vem? É o Raymond. Ele vem e ajuda eles. Quem é esse Raymond? Ele é o superior geral dos hospitalários de Jerusalém. Oh, o homem veio de longe. Não, ele tinha uma base ali perto. Ele é o superior daquela base. Eles passam 2 dias descansando naquela fortaleza. O Angus, muito gente boa, muito conciso, muito mental, muito controlado, cheio das virtudes, apaixona pela mulher do cara. Oh, meu Deus do céu. Tanta mulher perigosa de gostar que ele é logo a mulher do dono da festa. Mas é assim que funciona. Não faz sentido nenhum na obra ele botar isso aqui, mas ele botou, ele é autor, ele é o dono, ele bota o que ele quiser. Não gostei. O Angus, então, encosta a cabeça no jardim e cochila enquanto fica admirando a mulher. Parece Davi com Batseba. Acho que ele quis botar essa referência, enfim. Mas ficou essa analogia aí. Então o Angus recebe um manuscrito da primeira cruzada que cita o antepassado dele, sim, Macaxan, que usava a espada God Serrid quando ela perdeu. E aí, no meio do livro, ele vai ficar contando. Ele para ler e aí simplesmente a gente lê junto. Mas, na verdade, o que o autor quer é mostrar o que aconteceu na primeira cruzada. E na segunda. É esse o objetivo do livro. E como ele perdeu a espada e tudo, como é que foi parar lá na mão daquele pessoal. No jantar, o Angus bebe um pouco mais de vinho. Engraçado que todos os templários eles têm um voto de castidade, mas não tem voto de embriaguez. Eles simplesmente não podem namorar, mas podem beber até passar mal, até passar vergonha. Enfim, eu acho que não, acho que deveria ter um pouco de bom senso ali na gula. Mas é o que acontece. Bom, Meliandre, prima da Constância, que é a mulher de Raymond, o Angus tá querendo dar uns pega, ela chama o Angus para um lugar mais particular, dá uma bebida especial pro cabra, o cabra fica vendo as ilusões e ele acha que Constância está lá e dá um beijo nele, mas ela faz ele prometer que ele nunca mais vai voltar lá por conta própria, a não ser convidado. Então o bicho desmaia e quando o bicho acorda, ele já acorda no capítulo 13, que é justamente quando ele acorda sem saber se sonhou ou você estava dormindo. E quando ele acorda, ele quer falar com o padre para ele poder justamente aspiar os seus pecados. Ô, padre, eu pequei, desejei a mulher do próximo, eu quebrei o 7º mandamento, eu não queria adulterar, e ele vai lá na igreja para poder se confessar. Muito engraçado essa parte. E simplesmente é assim que funciona, né? E o padre fala assim, não, meu filho, tá tranquilo, tá de boa. Ele fala, não, padre, mas eu preciso de uma penitência. Cadê minhas 10 Ave Maria, meus 15 Pai Nosso? Ele fala, não, penitência é pra você, não, você é um guerreiro muito bom. Na igreja é assim que funciona, né? Se você dá um dízimo muito alto, você tem um cargo muito importante na igreja, o teu pecado não conta. Não, parceiro, fica quieto aí, ninguém viu, não vai dar nada, não. Agora, se você não é ninguém, fala assim, não, bicho, você é convidado a se retirar, porque você é uma pessoa que fala demais e tá atrapalhando aqui. Tudo depende do seu dízimo, irmão. E o Angus, ele é um soldado importante na guerra.
Apesar do autor não fazer muita questão disso. Mas ele é, de fato ele é. E aí o cara fala, não, penitência faz assim, ó, você só não morre, tá? Continua vivo até o final, ajuda nossos irmãos a ficar vivo, que ó, tá suza, tá perdoado. Eu morri de rir. Aí o Bertoldo cutuca e fala assim, ô irmão, vai chover. Eu quero saber de chuva, aí chove. Pô, como assim tu tem poderes mágicos? Então, é o autor que existe, é assim que é. Capítulo 14, eles partem desse mosteiro com 20 cavaleiros. 5 vai com Everarde para Constantinopla e 5 e 15 parte com o Angus para Antioquia. Beleza, tá dividido. Capítulo 15, Mãos de Deus, o Angus, ele tem uma visão da espada, mais uma vez, conversando com a espada, e visão além da coisa. Eu falei no livro, cara, do Thundercats, você não quis acreditar em mim. Ataque, ele vai ter ali, durante essa trajetória, um ataque nos rochedos. É um ataque interessante, porque o Angus, usando da estratégia do Santos do livro anterior, que eu falei pra vocês, ele sobe no pico do rochedo, um exército muito maior do que os 15 que estavam com ele, e ele começa a fatiar enquanto os caras estão subindo. Como são poucos que conseguem subir no pico, por causa da quantidade de volume de espaço, eles simplesmente começam a fatiar. Saem vivos de lá 4. 3 templários e um genovês. Quem é o Bertoldo? Nosso abutre. Eles vão então para Constantinopla. Chega lá em Constantinopla, o que tem lá? A cidade linda, maravilhosa, bonita. E o Angus vai dizer que nunca viu um lugar desse. Por que é tão famosa, poderosa essa cidade? Porque lá tem o Paládio de Atenas. Eita, se você lembra o que é o Paládio de Atenas e de onde que ele vem, você não tem noção. Não vou contar, tá aqui no vídeo da Elida, o que é esse paládio, o que ele fez com Troia, que bicho poderoso esse paládio. Enfim, mas tá lá, e aí ele vai contar que Enéas, quando ele fugiu de Troia, aqui em Troia eu não contei isso, em Lida eu não contei isso, mas quando ele saiu, ele levou esse paládio, e esse paládio está em Constantinopla. Bom, como esse livro se passa 700 anos antes de Cristo, e esse aqui se passa 1140 e poucos depois, então a gente está vendo aí 1800 e pouco anos de diferença. Pode ser que foi para lá por um outro motivo, mas não que Enéas levou. Enfim, é o que está dizendo aqui, né? Até porque ali é mitologia, aqui é realidade. Ou deveria ser, ou não é. Não sei. O autor faz uma zona. Bom, conta-se mais um pouco da história da Primeira Cruzada, porque ele não cansa de contar da Primeira Cruzada, você fica lendo, dormindo e acordando, é assim que funciona. O Angus então entende que as motivações da cruzada não são cristãs, não são eclesiásticas, são humanas. Os reis querem e têm interesse pelas cruzadas, pelos territórios, pelas armas e pelas riquezas. O Angus fica chateado, mas ele fala assim, já estou aqui, deixa Deus fazer a vontade dele e a vontade de Deus que seja feita. Mas que essa cruzada não é religiosa, ela não é. Pô, já está pegando pesado. E é a verdade. Capítulo 16, ele vai contar mais sobre o manuscrito do vô dele e a estratégia que o Angus usa justamente para poder conversar ali com os inimigos, conversar com os seus aliados para atacar os seus inimigos. Então, vai mostrar na união do exército francês, alemão ao bizantino, ali de Constantinopla, para poder ajudar as defesas de Israel e a defender a si próprio. Porque os turcos eles estão atacando tanto Constantinopla quanto os territórios de Jerusalém. O capítulo 16 é o que fez que eu citei agora. O 17, chamado Espada e Flor, todos os comandantes dos exércitos eles se reúnem para traçar qual é a melhor estratégia de ataque e de defesa. Everarde, então, ele conversa com o rei da França, e o rei da França fala, qual é desse loirão aí poderoso? Ah, não, isso aqui é porque Deus escolheu ele com um item mágico, com a espada do grão ali, do prego da mão de Cristo, então ele tem espada mágica. Aí por isso que ele está usando com a gente. Espada mágica, me interessei. O ser humano sempre egocêntrico, egoísta e interesseiro. Bom, ele vai chamar para conversar com o Angus, e o Angus fala assim, olha, eu não devo lealdade para ninguém, eu não devo lealdade para o rei, eu não sou seu súdito e eu não vou seguir as suas ordens. Por que ele foi chamado para ir com o rei? Porque o Angus no boteco ali tomando um hidromel, os templários tomam um vinho, os soldados tentaram roubar a espada dele. Só isso, o Angus só fatiou os caras em 15. E ele está sendo levado ali para ter um interrogatório. Pô, você matou nossos caras, é mais golpe, mais nem menos. Não, eles tentaram roubar minha espada ninguém leva. Até porque eles não conseguiram carregar, né? O rei queria a espada do cara, olha só o interesse. E a guerra não era santa? E o interesse do cara é de propriedade? Olha só pra você ver, né? Bom, o Angus vai falar então, num discurso bem eloquente, que os reis eles têm mais divisão de interesse dentro dos seus territórios e das suas missões que se dizem santas e pessoais do que de fato divino. Eles não estão preocupados em ajudar o próximo. Ele está dando sangue, deixando a terra dele para trás para poder ajudar uma guerra que é de interesse pessoal. E ele fica bem pé da vida e paga um sapo pro rei. E todo mundo fica perplexo, né? Porque o rei você tem que ter respeito e ele fala que não é rei dele, ele não vai ter respeito coisa nenhuma. Se quiser, ele entra no braço. Eu gosto disso. E um padre chega lá e, não, gente, não é assim, vamos nos apaziguar, vamos fazer a paz. Já pensou que se Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Olha, citando Paulo aqui, achei bem bacana. Bom, o padre consegue apaziguar os ânimos ali e o Bertoldo vai conversar com o Angus e vamos falar só, parceiro, na minha terra não tem escravo. O Angus já estava muito doido, né? Na minha terra
tem braço, tem força, tem lei. Você não me deve nada, eu não te devo nada, faz o que tu quer. Se você quiser ir pra minha terra, você vai lá, você é livre. Se você quiser ficar aqui, você fica, vaza. E a gente nunca mais vê o personagem. Ele era escravo do Angus, agora já não é mais, ele tá livre. Angus, então, e Du Bois, eles simplesmente se dividem. Angus e Du Bois vão pro time e Everard vai para outro lugar. Angus e Du Bois vão defender Constantinopla. E Everard, ele vai pegar um time de 30 mil franceses e vai lutar contra os turcos antes deles chegarem ali, mas na divisa para chegar para Jerusalém por terra, enquanto o Angus fica ali pelo mar. Se ele tem as habilidades navais do primeiro Angus, ele tá feito. Mas aqui não cita também. O autor não quis, deixa eu pra lá. Na hora que Everard sai, tem um eclipse solar. E aí os templários acham que aquilo é uma providência divina e acham que vai dar ruim. E aí, se você acha que vai dar ruim, certeza que vai dar ruim. E não só dá ruim, ele perde 50% dos soldados ali para sair de retirada, ainda morrendo metade do povo. O exército alemão está precisando de ajuda e 90% foi derrotado. Os turcos estão metendo pauleira mesmo. Eles se unem os dois exércitos, 50 de um lado e 10 do outro, para ver o que vai dar. Mas eles conseguem chegar lá em Jerusalém, que também que não dá muita coisa. Capítulo 18, o Everard chega em Antioquia, após meses de peregrinação, ele fala assim, se a gente saiu com 40 lá, chegou até aqui, com 30 mil a gente chega até onde? Pois é, quase que não chega. Faz outra reunião lá com os reis lá em Jerusalém, né? Eles, em Antioquia, para partir para Jerusalém, os reis vão junto com eles para poder ver a cidade, até a Guerra Santa, tudo que é visitar a terrinha, é assim mesmo. Quando ele chega lá, os reis querem incorporar as terras ao redor de Jerusalém, as terras deles. Aí, que Guerra Santa bonita. É assim, domínio de território. Capítulo 19, então, o rei alemão, ele deixa a guerra, porque ele perdeu, teve muitas baixas, mas não sem sair vitorioso, porque ele conseguiu aliança com alguns ocidentais. Essas alianças são importantes para os territórios alemães. Angus e Du Bois, então, aqui contou bastante da história de Everard, é muita história. Ele vai na primeira, vai na segunda cruzada, é muita história. Eu estou resumindo bastante para vocês. Du Bois e Angus, então, estão ali perto com as 500 caravelas e estão ali defendendo Constantinopla. Eles vencem facilmente essa batalha, porque os turcos já estavam dizimados pelo resto do caminho, então vem o capítulo final. No capítulo final, eles entram na igreja de Constantinopla, Angus e Du Bois são homenageados, Everard volta um pouco tempo depois, muito fatiado, mas está vivo, e eles fazem uma grande despedida ali, simplesmente porque ficaram grandes amigos, e Angus volta para a Escócia, enfim, é ruim. Brincadeira. Mas acaba aqui, sim. Não faz sentido nenhum esse personagem na série. Vou resumir para você que é ruim. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um extremo paciente. Eu tentei resumir isso aqui várias vezes, revisei para ver se ficava uma parte um pouco mais interessante. Me desculpa, eu não gosto de trazer livro ruim, até porque sou eu que escolho, mas se eu quero falar dos 3 livros do Angus, eu tenho que passar pelo segundo. Esse terceiro aqui, ele tem aqui atrás, ó, uma frasezinha bem pequenininha. Este livro contém parte do Guerreiro de Deus. Então eu acredito que o cara se arrependeu de ter feito essa bosta, deu vontade de jogar longe, mas não vou estragar não, porque é meu. E eu acredito que você pode passar do primeiro pro terceiro. Se você quiser o terceiro, já tem vídeo aqui no canal. Já tem por quê? Porque você já está assistindo no passado, meu filho. Eu já li, já resumi para você. Aqui é ligeiro. E você pode ter os dois na sua coleção, portanto que ele é igual. Olha como esse aqui é descaracterizado, né? Pequeno, enfim. Bom, enfim. Chega de falar mal do livro. Muito obrigado por mais essa leitura. Opa, livro errado. Agradeço por você ter ficado até o final. É mais ou menos isso que acontece. O livro é ruim mesmo. É maçante. De repente você gostou. Me desculpa. É a minha opinião. Já a segunda vez que eu leio para você não falar assim, ele não entendeu a história. Bom, de repente pode ser meus neurônios que bateram prego e eu não entendi. Beleza, pode ficar com essa premissa na sua mente. Se a gente leu a Ilíada, resumiu e gostou, não vai ser esse cara aqui que vai falar que a gente não sabe ler um livro. Tá resumido, o contexto do personagem está aqui, não faz diferença nenhuma, nem para a obra, nem no primeiro, nem no segundo livro. Então, se você quiser ler, fica à vontade e vou guardar os seus comentários do livro 2 do Angus e te espero aqui. Aqui sim é o livro bom. O autor, ele queria fazer 7 livros, e na minha época, porque eu peguei esse aqui no lançamento, na minha época ele queria 7 livros, e nós estávamos empolgadíssimos por eles. Lançou o segundo e ninguém mais quis saber de nada, morreu o Angus. Tanto que quando saiu o terceiro, um ano depois, então ficou 2003, 2004, 2005. Ninguém comprou. Pelo menos do meu grupo ninguém comprou. E eu não li, tá bom? Por isso que quando você vê, já vai estar lido e você vai gostar. Um abraço para você, boa leitura e até a próxima.